E agora a gente faz o sorteio da próxima pergunta para os dois deputados. Nós temos aqui, na sequência, falamos já sobre o PL das fake news. Agora nós temos uma discussão sobre economia. Aos 5 meses de governo, a gestão atual ainda não conseguiu avançar com definições da política econômica. O que está impedindo esse avanço? E agora o sorteio, o parlamentar que vai fazer o uso da palavra, agora Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL aqui de São Paulo. 1 minuto para você, deputado. Vamos acompanhar mais essa discussão aqui no Jornal da Manhã. Deputado Guilherme Boulos. 1 minuto. Vamos lá, Thiago. Uma coisa é o seguinte, nós não podemos cobrar em 5 meses de um governo que encontrou um país destroçado resultados que não ocorreram em 4 anos do governo anterior. Nós já tivemos algumas mudanças com a criação de programas sociais que levam a investimento em infraestrutura e que levam no médio prazo a geração de emprego e renda. Por exemplo, a recriação do próprio programa Minha Casa Minha Vida. Vai sair agora o novo PAC, um pacote de investimento em infraestrutura. Ou seja, o governo Lula está buscando fazer a sua parte para tentar tirar a economia brasileira do completo marasmo que chegou aos piores níveis de investimento público nos anos anteriores. Agora, existe um problema concreto que todos nós estamos observando, que é a taxa de juros mais alta do planeta, 13,75 ao ano, mantida pelo Copom do Banco Central essa semana, lamentavelmente, o Banco Central que é dirigido por um bolsonarista que foi mantido lá e parece que não tem interesse no crescimento econômico. Deputado Tomé, 1 minuto antes do debate de mais 8 minutos. Eu vou adorar discutir economia com você, viu, Gomes, quando você fala de taxa de juros. Mas vamos lá. Nós recebemos o Brasil, os governos Lula, Dilma, com 14 milhões de desempregados. Um país totalmente sucateado, um país assaltado pela corrupção sistêmica que nós tínhamos no passado. Isso é uma clareza, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Depois nós tivemos um breve governo Temer, que teve sim algumas ações importantes, entramos na era Bolsonaro. O Bolsonaro, logo no começo, uma das primeiras importantes decisões foi a nova Previdência, que trouxe para o Brasil, com certeza, uma facilidade de estruturar o nosso país novamente de uma maneira correta, o controle das contas públicas. Nós não podemos gastar mais do que nós temos. Uma diminuição de número de ministérios muito significativa. Nós enxugamos o país e começamos a levar o Brasil para o caminho da prosperidade. Quando nós recebemos lá atrás do governo do PT, nós tínhamos o PIB do Brasil, para quem não sabe, é quase 10 trilhões de reais. E a dívida era algo na casa de 2,5%. Logo no começo do governo, já baixou para 1%. E entramos no período de Covid. Deputado Tomé, terminou o tempo de 1 minuto, agora a discussão de 8 minutos, começando com o deputado Boulos, e os microfones estão abertos. Quer começar, Boulos? Posso continuar? Não, ele sugeriu que eu começasse. Vamos lá, vou continuar. Então, depois eu te permito, eu vou falar aqui nos 4 minutos. Vamos lá. Então, nós recebemos o Brasil. Opa! Se você quiser falar primeiro, não tem problema nenhum, não, deputado. Pois não, vamos lá. Eu vou começar, depois eu passo a palavra a você, deputado. Nós recebemos o Brasil, entregamos o país com uma dívida praticamente zero. Nós tivemos até um pequeno superávit, tanto nos municípios quanto no governo federal e nos governos, que foi muito importante. Sabe por quê? Porque houve boa gestão. Nós conseguimos tirar, pela primeira vez, da mão de políticos os ministérios. Foram colocados pessoas técnicas. Não era mais a tal política de coalizão do antigo Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos, como voltou a ser feito hoje. Hoje nós temos um Estado novamente inchado, já iniciamos com aquela PL, que foi a PL do fim do mundo, aprovando quase 200 bilhões de reais de dinheiro que nós não temos, e nós desequilibramos totalmente a nossa economia. Nós já estamos vendo voltar para o Brasil desemprego, ineficiência, Estado inchado. Nós estamos perdendo o controle de novo das nossas contas públicas. E aí, quando a gente fala de taxa de juros, o que traz a taxa de juros para baixo, hoje é 13,75 a nossa taxa Selic, que é o que regulariza a taxa de juros. Para poder baixar isso tudo, nós precisamos, primeiro ponto, de segurança jurídica, e um segundo ponto, das contas públicas equilibradas, o que nós não temos. E quando se baixa a taxa na canetada,
que é o que esse governo, que não tem noção do que faz com a política, está sugerindo, sabe o que vai acontecer? Desvalorização da moeda e inflação. As pessoas mais pobres vão perder o poder de consumo na ponta. A inflação vai comer o dinheiro que o senhor e a senhora que está nos ouvindo têm para poder comprar o seu arroz. E nós vamos caminhar por um período muito complexo, que é o que aconteceu com a Argentina, que é o que aconteceu com a Venezuela. Essa é a clareza. Quem não entende de economia, deputado, não pode discutir economia. Vocês querem baixar na canetada. Isso não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque o Roberto Campos é uma pessoa responsável. É uma das pessoas que hoje está conseguindo segurar ainda um pouco o Brasil. Porque se deixar na mão de vocês, nós vamos voltar a ter o país que nós tivemos no passado. Um país que não vai caminhar para a prosperidade, que é o que nós queremos. Discussão, deputado. Bom, vamos lá, Thiago. Primeiro, eu acho que um bom ponto para um debate qualificado é a gente respeitar as regras. Isso faz sempre bem. O bolsonarismo tem dificuldade de respeitar regras de forma Por isso geral. Que você chegou no horário, né, deputado? Atrasou 30 minutos, né? Era às 9. Trazer um ponto, deputado, atrasou, né? Eu estou aqui há meia hora te esperando. Eu não sei se você conhece a diferença entre inflação de demanda e inflação de custo. A taxa de juros, ela pode ser um mecanismo eficiente para combater a inflação de demanda. O que é a inflação de demanda, para quem está nos ouvindo? A inflação de demanda é quando ela é provocada por um excesso de liquidez na economia, tem muita gente querendo comprar, não é? E aí isso gera um aumento do preço dos produtos pela oferta e procura. A inflação brasileira não é de demanda, existe capacidade ociosa na economia, existe desemprego na economia que não surgiu nos últimos 5 meses, existiu queda da renda dos trabalhadores. A inflação brasileira ela é uma inflação de custo. Ela foi causada, sobretudo, pelo choque internacional no preço do petróleo, de energia, de commodities, e isso fez com que o custo dos produtos aumentasse. Quando aumenta o óleo diesel, aumenta tudo, porque o frete, os produtos são transportados em geral por via rodoviária, aumenta o frete. Aumento da taxa de juros não incide em nada na inflação de custo. Ele incidiria se a inflação fosse de demanda, o que não é o caso da brasileira. É fácil, às vezes, ficar dando liçãozinha de manual de economia neoliberal, achando que está abafando e dizendo que a esquerda não entende de economia, né? Mas, infelizmente, a vida é um pouquinho mais complexa do que a turma aí tenta colocar. Qual é o problema? Existe uma taxa de juros no spread bancário brasileiro que está entre os mais altos do planeta. Isso inibe tanto o consumidor, você que quer pegar o empréstimo, que vai pegar o juro, porque a Selic, embora ela não seja a taxa bancária do cheque especial, do rotativo do cartão, ela é a referência para as taxas de juro do país. Então, tem esse efeito, como inibe o próprio investimento. Se um investidor, uma empresa, quiser fazer uma nova planta para gerar emprego, ela precisa de crédito. Se o crédito está caro, ela não vai fazer o investimento, ou ela vai retardar o investimento. Ou melhor, ela pode, inclusive, pegar esse recurso que iria para a produção e fazer a aplicação financeira, indo para o rentismo, porque com o juro elevado, ela vai ter uma taxa de retorno mais garantida e maior no rentismo, que gera 0 empregos, do que no investimento produtivo. É isso que está em jogo. Com uma taxa de juros aberrante como essa, né, pode-se fazer qualquer tipo de discurso, de narrativa, mas isso impede o crescimento econômico do país. Então, é muito importante. O governo Lula já deu todas as mostras da disposição do seu compromisso em equilibrar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O que não pode é ficar num discurso fiscalista vazio, do corta a saúde, corta a educação, corta investimento público. Esse papo totalmente infundado, Estado inchado. Eu estava na transição no governo Lula e vi como é que foi o processo de retirada de ministérios no governo Bolsonaro. Sabe o que eles fizeram? Eles só tiraram um cargo de cada ministério, o do ministro, e mantiveram todos os outros cargos. Eles pegaram 3 ministérios, transformava em um, mantinha todos os cargos, aí tirava 2, porque ficou um ministro em vez de 3. Ou seja, é demagogia pura, né? Não é isso que tem qualquer tipo de impacto sobre a confiança na economia brasileira, não é isso que tem impacto no processo de crescimento, se tem um ministério a mais, um ministério a menos. Isso pode servir para um discurso demagógico, populista, né? Tentando pregar para quem, de fato, está disposta a embarcar num senso comum barato, né? Que posa de entendedor de economia,
posa de Faria Limer, investidor e por aí vai, mas que não sabe como funciona a economia real do país. Nós vamos precisar, para poder fazer o Brasil voltar a crescer com emprego, renda, oportunidade, nós precisamos de taxas de juros mais baixas, e é corretíssimo que o presidente Lula esteja pautando isso na sociedade brasileira. Tomé, mais um minutinho. Olha só, não me taxa de Faria Limer não, viu, Boulos? Eu comecei minha vida trabalhando com 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping. Eu venho de uma família de classe média. Eu lutei para ter tudo que eu tenho. E sabe como eu conquistei as coisas? Estudando, entendendo, não com falsas narrativas, não chamando os outros de populistas. Eu dei muita oportunidade ao longo da minha vida para as pessoas poderem se desenvolver. E a gente só desenvolve um país quando há uma economia forte, pujante, uma economia de verdade, uma economia bem administrada, com pessoas que têm a capacitação técnica para fazer isso. Hoje nós temos alguns ministros que dizem aí que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo administrando uma nação como a nação brasileira. Nós temos números hoje que já estão começando a piorar muito em relação ao que nós tínhamos no passado. Veja só, o desemprego está aumentando. Sabe por que a taxa não baixou? Porque vocês aumentaram o tamanho do Estado de uma maneira totalmente desnecessária. Tudo que vocês colocam são narrativas. Você é dona de casa, se você ganhar, por exemplo, R$ 1.500 e gastar R$ 2.000, o que acontece? Falta dinheiro. Quando falta dinheiro, desequilibra tudo. Nós não podemos gastar mais do que nós temos. Nós temos que produzir riqueza para poder distribuir riqueza. E sabe como se produz riqueza? De uma forma a qual você possa dar um bom ambiente de trabalho para investimentos e um desenvolvimento das empresas, que é quem gera emprego e quem dá a maior ajuda social.